esperar se chegar mais alguém, já retorno aqui. Beleza. Senão já começo já, né? Bom, já vou continuando, porque a gente já não está com muito tempo nessa aula, né? Então, eu vou continuar aqui. Bom, aqui vocês têm ali, ó, o que eu mencionei, aquele eixo ali da bomba. Então, vocês têm ali movimentado, né? Aquele eixo ali sendo movimentado pelo motor e ele faz girar aquele rotor ali, ó. Aquele rotor, você vai ter a água chegando por um determinado lado. Então, vamos supor que sua água está chegando pela esquerda. Como é que eu sei que está chegando pela esquerda, né? O diâmetro da sucção é maior que o do recalque. Então, aparentemente ali você tem um diâmetro ali na esquerda maior do que o que está saindo em cima, né? Então, você vai ter aquela movimentação pegando a água da esquerda, passando pelo aquele rotor. Então, ele tem umas determinadas pás ali do rotor e ele faz essa água subir. Então, essa água vai subir, vencendo a altura geométrica e as perdas de cargas até chegar no reservatório que vocês desejam abastecer para atender uma determinada demanda do seu sistema. Normalmente, vocês têm esses tipos de instalações. Ó. Outro aspecto importante que vocês têm que pensar é no aproveitamento de áreas, né? Então, vocês são da civil, vocês sabem que a área, a depender do lugar, é muito caro, o terreno, entre outras coisas, e para você ficar obtendo sempre. Então, normalmente, a gente sabe a demanda que a gente vai ter para uma determinada população. Quando você pega saneamento, você aprende a calcular determinadas populações, né? Daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente sabe mais ou menos, por estatística, qual a população que a gente vai ter naquele período. E, consequentemente, o tanto de pessoas que a gente vai precisar atender, né? O tanto de pessoas que a gente vai precisar atender. E aí a gente consegue calcular a demanda que vai precisar de seu sistema. Com a demanda, vocês vão saber a quantidade de bombas que você vai precisar implantar para operar. Então, imagine que sua bomba, imagine qualquer bem que você compre, um carro. Então, se você comprou um carro hoje, ele já começa a se desvalorizar a partir do primeiro dia que você comprou, né? Então, você comprou o seu carro, ele já perdeu 10% do valor. Então, com bombas, não é diferente, né? Você comprou sua bomba, ela já se desvaloriza a partir do primeiro momento que ela está sendo implantada. Imagine se você implantasse todo o conjunto motor-bomba para um sistema que ele não vai operar em plena capacidade desde o início. Então, é importante a gente reservar um espaço para implantar sequencialmente, né? À medida que sua demanda for aumentando ao longo dos anos, você vai implantando os outros conjuntos motor-bombas para seu sistema estar operando. Então, isso aqui é muito importante aí, ter essa noção, né, de etapas do projeto. Então, saber que, às vezes, você vai projetar hoje uma determinada captação, mas ela não necessariamente vai atender aquela população que você projetou. Aquilo vai ser o fim de projeto, né? Então, reserva lá um espaço para implantar essas bombas ao longo do tempo, para atender seus... Hein, senhor? Aqui onde eu moro, os caras, eu acho que não fizeram esse projeto aí, porque choveu um pouco e sempre vem a notícia de que queimou uma bomba. Aí alaga tudo aqui, porque onde eu moro, a gente posso dizer que geograficamente a gente é desfavorecido, porque é a zona mais baixa da cidade. Então, quando chove, escorre a água toda para ali e as principais bombas que deveriam funcionar, porque é da parte mais baixa da cidade, parece que elas estão dimensionadas para exatamente aquela quantidade. Elas têm que operar full e sempre queima uma e alaga o bairro aqui. É uma briga. E Essa 30 bomba de anos e é vocês sempre é para assim. drenagem, né? É para drenagem. Isso. Pronto. Mas é isso, tem algum erro também de projeto. Se você está com a bomba de drenagem que é feita para evitar esse alagamento que você tem numa região e ela está sendo submersa em determinado período, você tem que fazer algum tipo de operação para que ela não fique submersa, né? Você tem que ter Exato. uma estrutura que garanta que ela não fique debaixo d'água e esteja operando continuamente. Em Porto Alegre, teve um amigo que ele dimensionou um sistema desses aí para um túnel que tem e está operando com bombas e funcionando beleza. Então, choveu, as bombas começam a operar e dá conta e não causa alagamento nenhum. Mas
é falha de projeto. Isso aí é desculpa deles, mas normalmente é falha de projeto mesmo, de execução, né? Tem que saber qual é a região e como ela se comporta, mas normalmente isso aí dá para ser resolvido. Continuar aqui. Aqui foi o que eu estava dizendo, ele chega pela horizontal, sai pela vertical. Nesse caso, eles chegam em uma direção e saem em outra, né? São aquelas nossas radiais. Aqui, outros aspectos importantes de bombas. Então, quanto ao movimento do líquido, sucção simples e dupla sucção. O que é isso, né? Ele pega a água só de um ponto, ou você tem uma tubulação que ela se deriva em dois pontos, ela se junta com Y, vamos dizer, né? Ou algo nesse sentido, e vai as duas para a bomba lá. Então, você pode ter sucção simples pegando em um único ponto lá, e esse dupla sucção pegando por dois locais diferentes, né? A trajetória radial, misto ou axial. Então, radial foi o que eu falei, chega uma direção, sai em outra. Misto é o meio termo entre o radial e o axial. O axial, ela chega numa direção e sai na mesma direção aí. O número de rotores, isso aqui é muito importante. Um estágio ou múltiplo estágio. Qual a diferença disso, né? Então, com um estágio, vamos dizer que ele vai elevar uma determinada altura manométrica lá. Então, quando você passa a adicionar mais estágios, sua bomba ela passa a operar como uma bomba em série. Então, ela sai de um rotor, vem para o outro, passa por outro rotor, vem para outro, passa por outro rotor e assim vai. E, consequentemente, ela passa por vários rotores, né? Antes de se elevar. Então, quando ela passa por esses vários rotores aqui, ela vai ganhando mais energia. Então, uma bomba de multi-estágio aqui, ela está operando como se fosse uma bomba em série e elevando sua água em alturas manométricas maiores, né? Tipo de rotor é outro aspecto muito importante. Se vocês podem propor o sistema de bombeamento para água limpa, para abastecimento, mas também para esgoto, né? Então, esgoto tem alguns tipos de sedimentos. Imagine que sedimento vem alguma sujeira, algum material que você não espera que esteja ali e se for fechado o seu sistema, ele pode obstruir. Então, por isso que a gente tem esses rotores aqui abertos, né? Semi-abertos, para evitar acúmulo de sujeira. Normalmente, quando a gente trata de água, tipicamente a gente vai estar com o rotor fechado, água limpa, né? A posição do eixo, isso aí vai depender das condições do local onde você vai implantar seu sistema de bombeamento. Então, em saneamento, a gente vai ver alguns aspectos construtivos que mostram melhor essa posição do eixo da bomba. E aí ele vai poder ser assim, né? Na vertical, horizontal ou inclinado. Então, é como sua bomba está posicionada no sistema lá. Tipicamente, a gente vai ter ele na horizontal lá, mas tem essas outras opções aí. E pressão, que é um dos aspectos mais importantes da gente. Baixa pressão, altura manométrica menor que 15. Média de 15 a 50. E alta maior que 50. Isso tudo é aspecto importante e depois a gente vai ver o porquê, né? As consequências de cada um desses fatores aí que eu estou falando. Aí tem um exemplo de dupla aspiração, né? De sucção única e de dupla aspiração, mas a gente já falou um pouco, só para vocês verem ali. A gente já falou um pouco disso também, de radial. Normalmente a gente tem a aplicação dessas bombas aqui do tipo radial, então ela é aplicada para vazões ali de 5 a 500 litros por segundo e pequenas, médias e grandes, né? Alturas de elevação. Então, tipicamente acaba sendo uma bomba que a gente vai encontrar bastante. Fluxo misto ou diagonal, só olhem as figuras, né? Nesse caso aí, só para vocês verem o comportamento sobre o que eu estava dizendo. E axial, chega por uma direção, sai na mesma direção lá. E para maiores vazões, né? Grandes descargas aqui. É que a axial ela vai funcionar melhor sobre alta pressão, né, Sur? Senão, se não tiver pressão para girar a turbina, não faz sentido ter uma... Ah, não. A bomba vai empurrar, né? Desculpa. Ela é feita para ter uma maior vazão. Ela não vai ser feita para alturas manométricas tão grandes. Então, normalmente, ela vai atender grandes vazões. Mas a altura manométrica muito grande, eu creio que não. Não, eu confundi bomba com turbina. Perdão. Assim,
Aqui, bombas centrífugas é o que eu estou falando do simples estágio. Então, o simples estágio só vai ter um rotorzinho desses aí, ó, aquela figura ali. Agora vai ficar melhor de ver que tem a de múltiplo estágio, e é o que eu estava tentando dizer, ó. Vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 rotores, entende? Então, a água chega por um determinado lado, passa pelo primeiro rotor, vai para o segundo, para o terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando ela passa pelos 6, ela ganhou muita energia. Então, ela ganhou a capacidade, né, de se elevar para alturas manométricas bastante grandes. Em prédios é comum você ver algumas dessas aqui. No que eu morava tinha uma bomba multi-estágio dessas aí. Não sei quem projetou também, né? Não vi as especificações da bomba, mas quando vocês pararem para ver, é algo bem simples e dá para você ganhar um dinheirinho com esses projetos aí, né? Porque não é nada de outro mundo calcular. Aí por isso que eu perco um tempo falando desses aspectos, porque é importante saber. Mas daqui a pouco a gente vai para os cálculos lá. O tipo de rotor, foi o que eu falei, ó, esse da esquerda é um rotor fechado, aí depois a gente vê o semi-aberto e o aberto, então isso vai diferenciar o tipo de líquido. Se for esgoto, a gente deseja lá algo aberto, semi-aberto, porque ele leva sujeira, né, partículas que às vezes acumulam e você deseja fazer alguma limpeza. Então, o rotor fechado normalmente é para água limpa, que você não vai ter nenhum tipo de sujeira chegando na sua bomba lá. Tem esses outros tipos de bombas, eu não vou falar deles agora, porque você já tem aí, só para a gente adiantar para ir para a parte dos cálculos, viu, pessoal? Mas tem aquelas periféricas, quem quiser ver aí essa bomba de carneiro hidráulico, é bem interessante. Tem uns vídeos de como montar ela. Então, quem tiver uma propriedadezinha, quiser fazer tipo uma irrigação, tiver um reservatório perto, né? É bem simples montar aí. E ele funciona por golpe de ariete. O interessante é um pouco isso aí, dessas bombas por carneiro hidráulico, né? Então, ele fica dando pancadas lá e esses golpes de ariete que eles vão pressionando sua bomba. Eles vão fazer ela se elevar para um determinado ponto. Funciona sem custo energético nenhum, por isso que é bem interessante. Para pequenas vazões, alguns sistemas é bastante interessante. Bom, bombas de deslocamento positivo, entre outras. A gente vai se ater mais a bomba centrífuga, mas eu coloquei várias outras aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Como vocês veem ali, é para tipos de líquidos diferentes, né? Isso eu achei importante colocar para vocês terem, caso queiram ver algo diferente aí. Bom, aí aqui a gente vem para os aspectos principais do sistema de bombeamento. Então, isso aqui é essencial vocês terem a noção do que se trata cada um desses, né? Primeiro, altura de sucção. Então, altura de sucção, o desnível que vocês vão ter do reservatório de vocês, da linha d'água. Então, vamos supor que você vai ter um reservatório inferior e a linha d'água dele está aqui. E o eixo da bomba de vocês está aqui. Essa diferença entre esses dois pontos, isso aqui é a altura de sucção. O nível da água até o eixo da bomba. Beleza? Então, depois que a gente sai aqui do eixo da bomba e eleva ele para um ponto mais acima, tudo que vem depois da bomba é o nosso recalque, né? Então, o recalque, a altura de recalque é do eixo da bomba até onde vocês vão lançar água, até onde sua tubulação chega no reservatório, ou se sua tubulação chega pelo fundo até o nível d'água do outro reservatório, né? Então, isso é a altura geométrica do recalque. Então, por que é importante diferenciar? Porque na hora que vocês estiverem fazendo os cálculos de vocês lá para a altura manométrica, vocês vão ter que calcular essas alturas na sucção e no recalque. Se você já tiver a noção que a altura geométrica é o desnível do reservatório inferior até onde chega a tubulação no reservatório superior, então você já considera que a altura da sucção mais a altura do recalque já é igual a essa altura geométrica, já facilita a vida, né? Mais para frente a gente vai ver, mas se tiver essa noção já ajuda. Depois vocês só vão ter que adicionar as perdas de carga do sistema. Perda de carga na sucção, no recalque, entre outros aí. Isso aqui é um aspecto importante. Ó. Altura de sucção, a gente tem lá um máximo de 7 a 10 metros. Por que isso é importante lá? Se você mexer muito nas alturas, colocar uma altura indevida, você vai estar causando aquele fenômeno da cavitação. Então,
se você propõe lá uma altura muito elevada, sua bomba ela pode estar succionando ar, pode ter essa geração de cavitação no sistema, que vai ser prejudicial aos rotores da bomba. A gente vai ver lá como calcular essa altura de implantação do eixo da bomba, né? E aí vai cair naquela questão de você propor melhor aquela sua estrutura da captação. Lembra lá que tinha aqueles flutuadores? Então, por que tinha aqueles flutuadores? Vamos dizer que ele tinha um lago aqui, ele tinha um paredão que tinha 20 metros, vamos dizer, e eu tinha que levar água desse ponto para esse paredão aqui de cima. Ficava inviável eu colocar uma bomba aqui em cima e ela tivesse uma tubulação de sucção que descesse 20 metros, né? Porque já tem aquela limitação ali, ó, máximo de 7 a 10 metros. Então, o que é que o cara faz? Instala aqueles flutuadores aqui, instala os flutuadores, a altura de sucção vai ser basicamente fixa, né? Porque aquele flutuador ele vai variar conforme o nível do seu manancial. Então, vai ser uma altura fixa e vai estar atendendo o seu sistema sem causar cavitação. Então, depois da bomba, depois dela aqui, quando ela estiver instalada, tudo que tiver depois dela é recalque, né? Então, a gente não vai causando esses efeitos aí ao colocar uma altura errada, né? Uma altura na sucção errada. Então, é muito importante vocês não passarem disso. Em praia, é danado para ter isso. Eu não sei quem tem casa em praia ou quem já tem amigos, né? O cara coloca um poço lá e uma tubulação gigantesca. Normalmente faz um barulhão, fica vibrando lá. Normalmente está ocorrendo algum tipo de cavitação lá no sistema. E à medida que passa o tempo, isso causa danos ali na bomba e ela não vai operar da forma que deveria, né? O que se esperaria. Daqui a pouco gasta mais por uma simples implantação errada do sistema lá. E mais uma vez entre perda de carga, né? Então, por isso que a gente reviu aí antes de começar nesse assunto de bombas. Vocês vão utilizar tipicamente a equação universal. Então, a equação universal é o quê? F vezes L sobre perda de carga, né? É igual a F vezes L sobre D vezes B ao quadrado sobre 2G. O F vocês vão encontrar pelo ábaco lá de Moody, de Rosen, ou pela equação de Colebrook-White. Se vocês tiverem diâmetros acima de 50 milímetros, vocês utilizam a equação de Hazen-Williams. Então, Hazen-Williams, aquela perda de carga é igual a 10,643, né? Vezes Q, 1,85, dividido por C, 1,85, vezes L sobre D, elevado a 4,87. Então, são fórmulas que a gente já conhece, metro cúbico por segundo, vazão, diâmetro em metros, comprimento em metros. Quando aplica elas, você sai lá com a perda de carga que você vai ter. Só que aí tem que ter esse detalhe, você vai calcular a perda de carga tanto na sucção quanto para o recalque. Por quê? Porque o diâmetro da sucção, normalmente, ele vai ser maior que o do recalque. Então, vamos supor que você tem um diâmetro da sucção de 125 milímetros. O diâmetro do recalque vai ser de 100 milímetros, entende? É claro que isso é o diâmetro comercial, vocês têm que colocar nas equações o diâmetro interno. Viu? Então, mais para frente a gente vai ver isso aí. Isso aqui é fundamental. Então, você vai ver que o sistema de vocês de embobeamento, ele vai ter diversos tipos de peças e acessórios. E, às vezes, as perdas de cargas causadas pela sua válvula de retenção, pela válvula de pé com crivo, pelas curvas, ela é superior à perda de carga distribuída, que é aquela causada pelo comprimento da tubulação. Então, é essencial você calcular isso corretamente, porque se você não considerar a perda de carga localizada, sua bomba vai estar subdimensionada e, consequentemente, ou ela vai ter que operar mais horas no dia para conseguir atender o volume do reservatório, ou ela simplesmente não vai chegar à água onde deveria. Viu? Então, é muito importante você calcular a perda de carga localizada em sistema de bombeamentos. A gente já viu que em redes, a gente despreza essas perdas de carga localizada porque são poucas peças comparada à extensão da rede, né? Então, as perdas localizadas são ínfimas em grandes sistemas de abastecimento. Mas em estações elevatórias é primordial vocês calcularem as perdas de carga localizadas. Bom, então tem diversos, se vocês olharem no livro do Porto, vai ver lá que ele coloca
isso de uma forma que eu acho bem complicada, né? Então, eu tento simplificar aqui essa parte para vocês e eu coloco mais ou menos assim. A altura manométrica total é a altura da sucção mais a altura do recalque mais perda de cargas totais. Então, perda de carga total, você tem que lembrar lá que é tanto na sucção quanto no recalque. Então, você vai ter que calcular essas perdas na sucção e no recalque. A altura da sucção mais a altura do recalque é a altura geométrica. Então, se você tiver a noção que a altura da sucção mais a altura do recalque é a altura geométrica, você já consegue colocar direto esse valor. A gente vai ver alguns gráficos mais à frente que vai ficar mais explícito isso, né? Vai ficar mais fácil de ver. Mas é muito importante vocês terem essa noção de diferença, né? De altura da sucção, do recalque, e por que isso é uma altura geométrica. Basicamente, é a altura que eu desejo é levar minha água, né? Eu tenho que sair de um ponto e levar ela para outro. Então, isso é o desnível que eu preciso vencer, altura geométrica, né? Só que vai ter uma parte antes da bomba, uma parte depois da bomba. Então, vocês têm que saber que antes da bomba é a altura de sucção, depois da bomba, a altura de recalque. Esse curva da bomba foi aquilo que eu falei daquele bypass, né? Aquele bypass que você pode pôr na rede lá. Ele preenche o líquido da tubulação, elimina ar que você pode ter na rede, entre outros, né? Então, o bypass acaba sendo uma opção bastante interessante aí. Ele sai acima da válvula de retenção, né? Bom, o NPSH, isso aqui, se vocês verificarem alguns catálogos de bombas, ele dá esse NPSH requerido. Então, você vai ter lá, ó, você vai ter uma bomba, você vai ter a vazão que você vai precisar mandar e a altura manométrica que você vai ter dela. Lá, você vai ter uma curva dessas com esse NPSH, que é o NPSH requerido para sua bomba estar funcionando. A gente, quando vai ter o sistema da gente com as perdas de carga que a gente colocou, com a altura que foi instalada a bomba, quando a gente colocar todos os valores aqui, a gente consegue calcular o NPSH disponível. Então, o nosso NPSH disponível, que a gente vai calcular, ele vai ter que ser superior a esse NPSH requerido, que é dado pelo fabricante da bomba. Então, a gente vai ver mais à frente como calcular esse NPSH disponível. O requerido, como ele diz aí, ó, pressão absoluta mínima por unidade de peso, que deverá ser superior à pressão de vapor do fluido bombeado na sucção. Quem pegou hidráulica 1 comigo, outra matéria lá, viu que eu já falei um pouco desse fenômeno da cavitação, né? Então, quando você tem a entrada da sua água na bomba, ela está sendo succionada e ela vai entrar na bomba, você vai ter uma zona ali de baixa pressão. Você tem uma redução de diâmetro, uma velocidade fica grande, né? Naquele ponto sua pressão desce, então sua pressão diminui. Então essa pressão, quando ela diminui, ela pode ficar abaixo da pressão de vapor. Quando isso ocorre, há passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela passa de um estado líquido para um gás, ela vira uma bolha. E quando ela chega na zona de alta pressão da bomba, ela sobe, ela implode. Então, ela implode lá na parte de alta pressão e retorna ao estado anterior, entende? Só que quando ocorre essa implosão, gera uma energia grande. E isso pode impactar nos rotores, causando esse fenômeno da cavitação e que, consequentemente, pode causar danos ali aos rotores da bomba. Eu acho que devo ter alguma imagem de rotores bem danificados pelo fato de ter sido implantada errada, né, em uma altura errada, causando cavitação e a pá fica toda comida. A gente vai ver mais à frente aí. Então, aí tem a definição de cavitação, quando vocês quiserem ver, mas é basicamente o que eu disse aí, né? A pressão diminui muito na entrada da bomba, então sua pressão fica inferior a essa pressão de vapor, causando essa passagem aí, do estado líquido para o estado gasoso. Então tem duas formas, né? É o que eu costumo falar lá, tem duas formas de você passar ali a água do estado líquido para o estado gasoso. Ou você aumenta a temperatura, né? Eu estou aumentando a temperatura, ou você faz a pressão dela diminuir abaixo da pressão de vapor, ela também passa ali do estado líquido para o estado gasoso. Então, informação boa de se ter, né? Então, interessante aí. Aqui talvez fique mais claro de vocês visualizarem
essa questão das alturas e por que a gente fica falando tanto nelas aí. Imagine o prédio que vocês instalaram lá. Você propôs o projeto de um prédio, ele normalmente vocês vão ter um reservatório de acúmulo de água, você vai propor lá um reservatório inferior e um reservatório superior. Suponha que isso aí é um prédio, né? Aqui embaixo é o reservatório inferior que você colocou no seu prédio e lá em cima é aquele que fica lá no topo. Outra coisa importante de vocês dimensionarem corretamente, né? Eu vejo muito projeto arquitetônico, eu recebi um projeto arquitetônico que nem tinha o reservatório no prédio, né? As pessoas, a água vai se teletransportar até ela, né? Não vai, né? Vocês vão ter que levar a água para lá de algum jeito. Então, quando vocês forem projetar o prédio de vocês, um reservatório é algo fundamental. E vocês vão ter que saber lá o volume de água que vai ter, porque aquilo vai ter um determinado peso, né? E isso vai interferir nas estruturas do sistema. Teve um prédio que ele foi construído em, não sei se foi Fortaleza, não sei onde foi, mas cada andar tinha tipo uma jacuzzi, uma piscina, em cada andar tinha algo nesse sentido. E o engenheiro não considerou aquilo nos cálculos, né? E só foram ver quando estava executando a obra. E aí parece que foi corrigido no meio do caminho, mas para vocês perceberem que a água tem um peso também, né? Então tem que considerar um pouco isso nos cálculos aí, quando vocês estiverem fazendo. E quando for engenheiro, né, que fizer um prédio sem reservatório, aí esse daí tem que voltar para a graduação, né? Tem que refazer a graduação toda aí. Mas eu já vi projeto assim, sem um reservatório estar implantado. Bom, então se vocês perceberem ali, ó, altura geométrica, aquele HG, é um HGS mais HGR. É o que eu falei, de altura geométrica da sucção, tudo que fica antes da bomba, mais o HGR, que é a altura geométrica do recalque. Então, se vocês perceberem, ó, do nível do reservatório até onde chega a sua tubulação lá, tá vendo? Até o eixo da sua tubulação no reservatório superior, você tem essa altura geométrica. Se vocês souberem isso, você já tem metade dos cálculos feitos, né? Tem a altura geométrica, falta só vocês obterem as perdas de cargas totais do sistema. Então, a perda de carga total, algo importante de vocês colocarem aqui, né? Que às vezes o cara pega o desenho e ele coloca essa tubulação como se a altura dela partisse do nível d'água, né? Do reservatório inferior. Mas se vocês perceberem, ó, a tubulação ali da sucção, ela desce abaixo do nível d'água, né? Porque senão ela estaria succionando ar, não é isso? Então, a tubulação, sua água vai passar por toda ela. Então, o comprimento da tubulação é diferente, viu? Então, às vezes as pessoas confundem um pouco a altura que tem na sucção, a altura que tem no recalque, com o comprimento. Então, deixa eu ver aqui. Vamos supor que você tem uma ladeira daqui até o topo da ladeira. Essa diferença de nível de altura entre eles dois dá de 100 metros, entende? Só que o comprimento, para chegar nesse ponto que você deseja, ele vai nessa diagonal, ele tem uns 300 metros, entende? Então, é diferente, né? Então, o comprimento da tubulação é esse comprimento que sua tubulação vai percorrer. A altura é o desnível, né? Então, pode parecer coisa besta, mas tem gente que acaba errando isso aí. Bom, e por que você tem a bomba de vocês, né? Por que você instala aquela bomba? Tá vendo que tem aquele HF ali? Aquele HF, ou HM no caso, que você dá ali, é justamente a altura que você vai dar na bomba. Nesse caso, ele está chamando de HF como se fosse as perdas de carga, né? Mas quando você tem uma bomba, o que é que acontece? Você está fornecendo aquela energia extra que ela precisa para a sua água se deslocar e chegar no ponto que você deseja, vencendo as perdas de cargas, entende? Então, você está fornecendo energia que permita que ela vença o desnível. Se vocês perceberem lá aquela linha de cima, ali na horizontal, então a altura geométrica, né? Você está permitindo que ela vença essa altura geométrica e está dando aquele acréscimo a mais para vencer as perdas de carga. Então, quando sua bomba eleva, depois ele chega lá no ponto que você deseja, vamos dizer, por gravidade, né?
algo assim. Claro que você levou até chegar lá, mas a ideia é um pouco essa, né? Você levar até um ponto que a partir dele consiga se deslocar ao ponto que você deseja, vencendo as perdas de carga do sistema. Então, ali, mais uma vez, a altura geométrica é a altura do recalque mais a altura da sucção. E a altura manométrica é isso aí, ó. É isso que o livro do Porto está um pouco mais complicado. Eu prefiro visualizar dessa forma, que para mim fica bem mais simples de ver, e passo para os alunos dessa forma também, porque eu acho que fica bem fácil de visualizar, né? Esse H-man, que é a altura manométrica, é a altura que você vai utilizar quando você for ver no catálogo de bombas, quando você for procurar em alguma loja que venda, o que você vai fornecer para o cara é isso, a altura manométrica. Então, a altura manométrica, ali, ó, altura geométrica mais a perda de carga total, né, na sucção, mais a perda de carga total no recalque. Então, a perda de carga total na sucção e no recalque, vocês têm que considerar a perda de carga distribuída e perda de carga localizada. Distribuída ao longo da tubulação e a localizada causada pelas peças, né? Um registro, válvula de pé com crivo, válvula de retenção, curvas, entre outras que você instalou no seu sistema e estejam causando perda de carga localizada. Bom, aqui tem outro aspecto importante, ó, bombas de alta rotação, de média rotação, de baixa rotação. Quando vocês olharem lá nos fabricantes de vocês, ele vai vir acompanhado disso aí. Ele vai te dizer, ó, bomba com tantas rotações. O que é que aquilo está te dizendo? Rotações RPM, rotações por minuto. Então, a bomba, à medida que ela está sendo acionada, ela está dando aquele tanto de rotações, né, por minuto ali, para a forma que ela foi projetada. Então, 3.000 a 3.600, 1.500 a 1.800, e isso vai estar influenciando na vazão que você vai estar mandando, na potência da bomba que você vai ter, entre outros aspectos, né? Vai implicar em benefícios ou custos se você projetar errado, né? Se você adotar errado aí. Bom, a potência hidráulica, tipicamente, a gente tem ela em watts, né? É dada em watts. Por que em watts? Se vocês olharem a conta de energia de vocês, como é que ela é dada lá? Em quilowatt por hora, né? Então, fica bem fácil de você calcular o custo energético que você vai ter com sua bomba. Ó, se sua bomba ela tem a potência de X aqui, o preço do quilowatt-hora é tanto, sua bomba vai operar 8 horas por dia, 10 horas por dia, você tem como estimar mais ou menos o custo energético que sua bomba vai demandar pela operação dela, entende? Então, às vezes, o pessoal costuma obter essa potência em watt, por que disso? Porque fica fácil de obter lá os custos, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer. Não é muito o anseio da disciplina, mostrar como você fazer lá os cálculos dos custos, né, de bombas, mas é algo simples de fazer com a matéria que você pega o orçamento. Então, você pode propor lá o custo energético que vai ter sua bomba em operar 12 horas por dia, 13 horas por dia, 14 horas por dia, sei lá, operar no horário de pico, não operar no horário de pico. Então, vocês podem fazer esse tipo de análise em matéria de orçamentos, né? Quando a gente pegar lá mais à frente, talvez em saneamento, né? Eu estando dando aula, vocês talvez peçam algo nesse sentido aí, fazer um projeto tentando estabelecer esses critérios aí de custos também, né? Tentar fazer um projeto mais completo. Bom, a gente vai ter um outro aspecto quando a gente estiver dimensionando lá sua bomba, chamado esse rendimento. Então, rendimento, você vai ter o rendimento global, então que é aquele NM vezes NB. Então, você tem o rendimento do motor e você vai ter o rendimento da bomba. Então, se vocês verem, a gente calcula a perda de carga na sucção, a gente calcula a perda de carga no recalque, não é isso? Só que a gente não calcula a perda de carga ao sua água passar pela sua bomba, né? Porque ela já está sendo considerada no rendimento que ela vai ter, entende? Então, o rendimento da bomba, ela já vai estar englobando, de certa forma, ali as perdas que vão estar acontecendo naquela bomba, as perdas de carga que vão estar
acontecendo naquele sistema ali. O que é que isso está dizendo para vocês ali? O rendimento do motor. Nem toda a energia elétrica que chega no seu sistema, ele se converte nessa energia mecânica, né? Então, em todo sistema, você vai ter algum tipo de perdas. E essas perdas são englobadas por esses coeficientes aí. E, no caso, eles variam de 30% a 90%. 30% é um rendimento bem baixo, né? Então, você também não vai querer botar seu rendimento lá bem abaixo. Daqui a pouco você está implicando em custos desnecessários. Aí, o que é que você vai ter que fazer? Você vai escolher sua bomba para a altura manométrica que você deseja, para a vazão que você deseja, com o melhor rendimento. Então, a ideia é essa, né? Você fazer esse tipo de cálculo lá para, quando vocês forem comprar sua bomba, você buscar entre as alternativas que tem, a que lhe garante o melhor rendimento da sua bomba lá. Perda na bomba, então ela acontece por diversos motivos e, como eu falei, englobada ali nesse N. E aqui, finalmente, a gente chega no equacionamento básico que vocês vão ter para calcular a potência da bomba. É bem simples, né? Peso específico da água. Então, isso é um aspecto importante que vocês têm que ver. O peso específico da água, quando a gente pegou a hidráulica 1, lembra lá que a gente via ele, as unidades, né, do peso específico. Então, unidade de força, né, por metro cúbico. Então, ou newton por metro cúbico, ou quilograma-força por metro cúbico. Nesse caso aqui, ó, a fórmula do jeito que está, peso específico vezes vazão, vezes altura manométrica, dividido por 75 vezes o rendimento global da sua bomba. Então, esse peso específico ele tem quilograma-força por metro cúbico. O peso específico da água em quilograma-força por metro cúbico é igual a 1000, né? Então, a gente já viu isso em hidráulica 1, quem pegou, em saneamento e outras matérias, mas é fundamental, né? Se você colocasse aqui 9.810, imagine aí, você ia botar uma potência gigantesca para um sistema por colocar uma unidade errada, né? Então, é bastante importante você ter conhecimento das unidades do seu sistema. Se você colocar a unidade errada, vai dar o valor totalmente errado. Mesma coisa a vazão. A vazão é em metro cúbico por segundo. Se você coloca a vazão em metro cúbico por hora, vai dar errado. Em litro por hora, vai dar errado. Então, tem que botar a unidade certa. Altura manométrica. Então, por isso que você tem que calcular a altura geométrica mais as perdas de carga, porque a fórmula da potência, ela necessariamente precisa da altura manométrica. E a altura manométrica é composta lá pela altura geométrica, o desnível que eu preciso mandar água, a diferença de nível, somado às perdas de carga que vai ter até sua água chegar onde você deseja, né? Então, é essencial aí a gente calcular as perdas de carga tanto na sucção quanto no recalque para obter essa altura manométrica aí. E por isso que a gente trata tanto desse assunto, né? E aqui, ó, vocês percebem a fórmula da potência um pouco diferente. Então, qual a diferença? Anteriormente, era dada em cavalo-vapor. A fórmula da potência era dada em cavalo-vapor, CV, né? E aqui a gente tem ela dada em watts, né? Então, você tem ela dada em watts. Qual a diferença aqui? Você não tem aquele 75 no denominador que faz a conversão. E olha o peso específico de vocês. Está vendo a unidade dele? Newton por metro cúbico. Então, anteriormente, quando você está vendo em cavalo-vapor, aqui, ó, o peso específico é em quilograma-força por metro cúbico. Nesse caso aqui, ele seria 1000. Quando você calcula em watts, é Newton por metro cúbico, o valor dele é 9.810. Entende? É uma das diferenças essenciais aí, se vocês quiserem calcular a potência em watts ou em cavalo-vapor, né? Eu normalmente eu uso o cavalo-vapor, mas vocês fiquem à vontade para fazer da forma que acharem melhor, né? Em bombas, a gente tem outro aspecto a considerar, né? Eu fiz um projeto esses dias, eu fiz um projeto para um amigo meu, então ele queria o sistema elevatório de um determinado reservatório que ele tinha calculado lá para drenagem, algo nesse sentido, e eu dei a potência dele da bomba, né? E depois acabei adotando um critério desses aí para dar uma margem de segurança a mais na bomba que eu tinha dimensionado para ele, né? Então, eu tenho isso aqui, ó.
bombas até esse HP aqui é horsepower. Então, horsepower